Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar essa história do cofre que a família Bolsonaro mantém no Rio de Janeiro, em uma agência do Banco do Brasil, e que, de acordo com a jornalista Juliana Dalpiva, é utilizado com frequência pela família, através ali do Flávio, através do Eduardo, através do Carlos e através do próprio Jair Bolsonaro, quando negociações financeiras estranhas acontecem ali na família. Essa informação veio a público através da jornalista Juliana Dalpiva, que pegou dados ali, inclusive, do Ministério Público do Rio de Janeiro e cruzou ali com informações bancárias e entendeu que existe uma agência bancária do Banco do Brasil no centro do Rio de Janeiro, que é utilizada ali pela família Bolsonaro para supostamente servir como o tal bunker da rachadinha. E aqui muita gente vai tentar entender como é que isso funcionava, por que que a polícia não chegou ainda ao Flávio Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro, e aí que a gente precisa entender dois pontos. O primeiro, a polícia chegou sim ao Carlos Bolsonaro, tanto que a gente teve aquela busca e apreensão na casa dele. Inclusive, a gente está vendo neste momento o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentando denúncias contra o Carlos Bolsonaro. E para quem acha que aquele esquema da rachadinha do Flávio deixou-se para lá, perdeu-se o sentido, que não está tendo mais apuração, não, tá só parado. Não teve inocência do Flávio decretada, como os bolsonaristas estão espalhando por aí. Ao contrário, o Ministério Público do Rio de Janeiro continua com o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro lá também. Só que neste caso especificamente do cofre, me chama a atenção algumas informações que envolvem a ex-companheira do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale. Aqui na Revista Fora, inclusive, ontem eu fiz uma live com o Rovai e com a Adri, e a gente falou sobre essa situação, no mínimo, controversa envolvendo ali a Ana Cristina Vale. Por quê, Carlito? A Ana Cristina Vale foi companheira do Bolsonaro, o Bolsonaro largou ali a Rogéria Nantes Bolsonaro, mãe dos primeiros filhos do Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio e o Carlos, para se relacionar com a Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan Bolsonaro, o seu outro filho homem ali, chamado de 04 pelo Bolsonaro. E o que aconteceu, Carlito? Lá em 2007, a Ana Cristina Vale apresentou um boletim de ocorrência dizendo que um cofre dela em uma agência bancária do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, foi furtado e que isto seria supostamente coisa do ex-marido dela, do Bolsonaro. A alegação, inclusive, o boletim de ocorrência foi prestado em outubro de 2007 e na alegação feita por Ana Cristina Vale na época, para ser bem específico, no dia 26 de outubro de 2007, ela alegou que teve 1.600.000 reais furtados dela de um cofre que ela tinha com o Bolsonaro. Detalhe, os dois tinham cofres separados na agência do Banco do Brasil e aparentemente este esquema de rachadinha que teria sido implantado primeiro ali no gabinete do Carlos Bolsonaro já em 2001, e isso quem diz não sou eu, um ex-funcionário da Ana Cristina Vale chamado Marcelo Nogueira, se não me falha a memória, disse que ela implantou supostamente esse esquema de rachadinha no gabinete do Carlos, depois implantou no gabinete do Flávio e depois implantou no gabinete do Jair, e que ela esteve comandando o esquema até 2007, quando aconteceu ali a troca agora do Bolsonaro de esposa de novo, só que desta vez ele trocou a Ana Cristina Vale pela Michele Bolsonaro. E o que é que aconteceu nesse material aqui na época, Carlito? Na época, o que é que a Ana Cristina Vale disse? Ela acusou o Bolsonaro de ter roubado ali dela 1.600.000 reais, e durante a prestação do depoimento dela na polícia, na época, ela disse o seguinte: isso só pode ter sido coisa do meu ex-marido. Ela também disse que Bolsonaro era extremamente agressivo e violento e que, inclusive, recebia um salário que era incompatível com o seu cargo como deputado federal e também como militar reformado. Na época, Bolsonaro recebia cerca de 26.000 reais, mais ou menos, como deputado federal e mais 8.600 reais como militar da reserva. E ela dizia que o Bolsonaro recebia já naquela época mais de 100.000 reais por mês e que ele teria ocultado isso não só da Receita Federal, como também da Justiça Eleitoral em ocultação de patrimônio desde as eleições de 2006. Então, o que é que a gente consegue entender com tudo isso, Carlito? Que esse tal cofre que existe na agência do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, é o lugar onde seria supostamente o bunker das rachadinhas. Foi lá, de acordo com as informações que a gente tem aqui, que a Ana Cristina Vale escondeu ali parte dos desvios que eram feitos no gabinete dos indivíduos que ela, em tese, comandava o esquema, supostamente, e era lá também que o Bolsonaro escondia o dinheiro dos esquemas dele. Como é que a gente chega a essa conclusão, Carlito? Porque, de acordo com o que diz a própria Juliana Dalpiva, na publicação que ela fez, inclusive, na coluna dela no ICL, ela diz o seguinte, tá? Que se teve ali, no dia que o Bolsonaro comprou
no dia que o Bolsonaro comprou as 2 casas que ele tem no condomínio Vivendas da Barra, ele fez visita lá, na verdade, o Carlos Bolsonaro fez visita no cofre que eles têm no Banco do Brasil. Tá aqui, ó. Carlos foi a cofre antes de Bolsonaro e Eduardo comprarem imóveis em casos suspeitos. Ex-presidente comprou imóveis no Vivendas da Barra por valores abaixo da avaliação oficial. E tá aqui, ó. Carlos também esteve no cofre no dia que seu irmão Eduardo Bolsonaro, hoje deputado federal, comprou um apartamento em Copacabana. Neste caso, Eduardo declarou ao cartório que pagou 160 mil reais no imóvel, dos quais 50 mil foram em dinheiro vivo. Outro fator importante também é que desde o dia 3 de julho, a coluna da Juliana Dalpiva lá no ICL tem compartilhado essas denúncias contra o clã Bolsonaro. E ela fala lá que eles tinham alugado um cofre dentro do Banco do Brasil, em uma agência do centro do Rio de Janeiro, e que tanto o Carlos quanto o Flávio teriam cofres lá. O que é que me chamou a atenção disso tudo, né? Como alguns de vocês sabem, eu sou TDAH, né? Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. E uma coisa que muitos TDAHs têm é a memória fotográfica. Quando a gente escuta alguma coisa ou vê alguma coisa, a gente prontamente memoriza aquilo e em algum momento, se aquilo vier à tona de novo, a gente vai lembrar. Então, quando eu fui ler essa matéria da Juliana Dalpiva, rapidamente eu me lembrei da história do cofre que a Ana Cristina Vale disse que tinha sido furtado pelo Bolsonaro antes da eleição de 2018. Vocês vão lembrar que saiu uma matéria em 3 de outubro de 2018 na Veja, e o título da matéria, inclusive da capa da Veja, era O Processo. E lá a Veja falava ali sobre o que ela teria encontrado nesse processo, que tinha cerca de 500 páginas, entre as quais as coisas que estavam presentes ali, por exemplo, a Ana Cristina Vale relatava que o Bolsonaro tinha renda superior aos ganhos oficiais, que ele era desmedidamente agressivo, e ela também disse que ele ocultou o patrimônio da Justiça Eleitoral e que ocultava desde 2006. Inclusive fala que ela teve de deixar o Brasil naquela altura ali, porque ela estaria sendo ameaçada junto com Jair Renan Bolsonaro, filho do Bolsonaro, de morte, e que por isso ela teve de ir embora para a Noruega. Então assim, se a polícia realmente quiser pegar o esquema deles aqui, ó, pode inclusive trocar informações aí. Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, porque o esquema de rachadinha envolvendo Flávio, envolvendo Carlos, envolvendo Jair Bolsonaro, tá meio que desenhado aí onde é que aconteceu, como aconteceu. É só ver aqui, como eu disse pra vocês, o que o próprio Marcelo Nogueira falou. Quem implementou, de acordo com ele, esses esquemas tudo de rachadinha nos gabinetes ali do clã Bolsonaro teria sido supostamente a Ana Cristina Vale, que esteve à frente desse esquema até 2007, quando o Bolsonaro troca ela pela Michelle Bolsonaro. E aí começa todo esse imbróglio jurídico, ele roubando ela de acordo com ela. E uma coisa importante, tá? O conteúdo do cofre lá em 2007 também, que foi roubado, não era declarado também de acordo com algumas informações da época, que era um patrimônio que o Bolsonaro escondia. Então, para quem tá duvidando das consequências que aconteceram para o clã Bolsonaro, parem de duvidar. Como diriam os franceses, la maison tombée, a casa caiu, desmoronou. Inclusive o Flávio Bolsonaro, que neste momento tá tentando ali se esquivar do Ramagem abrir o bico, né? Tá botando panos quentes naquela história da gravação do áudio do pai pelo Ramagem ali, daquela reunião pelo Ramagem. O Flávio Bolsonaro vai ser prejudicado de todo jeito, porque o esquema que vai ser pego, o Carlos, vai respingar no Flávio, que vai respingar no Bolsonaro. Quem me segue aqui na internet há um certo tempo, para vocês que talvez não saibam ainda, aqui eu tenho um canal no YouTube também chamado O Historiador, inclusive recomendo que vocês me sigam lá também, a gente publica vídeo lá todo dia. Eu já venho dizendo desde a época de que o Flávio Bolsonaro estava sendo acusado do esquema de rachadinha e que o Bolsonaro tentava botar panos quentes, proteger um ali, proteger outro aqui, eu falava, o Bolsonaro não está protegendo o Flávio meramente porque é seu filho. O Bolsonaro está protegendo o Flávio porque o esquema da rachadinha no gabinete do Carlos, o esquema da rachadinha no gabinete do Flávio é o mesmo esquema de rachadinha que tinha no gabinete do Bolsonaro. Uma das filhas do Queiroz fazia parte, inclusive, do esquema de rachadinha, sendo funcionária fantasma do Bolsonaro lá em Brasília, mas em tese, trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo. No mesmo momento que ela estaria em serviço em Brasília, ela estava no Rio de Janeiro dando aula como personal trainer, inclusive dos famosos. Algumas, inclusive, celebridades da Globo. Então, a peça mais frágil em tudo isso aí, na minha análise, é o Carlos Bolsonaro. Ele não tem prerrogativa especial de função por causa do cargo que ele ocupa de vereador. O vereador não tem prerrogativa especial, o famoso foro privilegiado. Então, algumas denúncias contra ele, serão apresentadas diretamente na primeira instância e ele já pode ser condenado por um juiz de primeira instância ali, que pode pedir, inclusive, a prisão dele se achar necessário.
Aí imaginem vocês a maluquice, como a gente brinca aqui no Nordeste, que ficaria ali a cabeça do Bolsonaro tendo seu filho problemático envolvido em esquemas de corrupção preso. O que é que vocês acham que aconteceria com ele? Reflitam sobre isso, comenta aqui se você sabia dessa história do cofre que a Ana Cristina Vale já dizia que tinha sido roubado pelo Bolsonaro em 2007, na mesma agência bancária, ou pelo menos na mesma região, já que a agência bancária que a Juliana da Alpiva atrás, perdão, que o Flávio e que o Carlos teriam cofres ali no Banco do Brasil, fica no centro, e a agência bancária que a Ana Cristina Vale também disse que foi roubada pelo Bolsonaro e que os dois tinham cofres ali com patrimônios ocultos da Receita Federal e ocultos da Justiça Eleitoral também, ficava também no centro do Rio de Janeiro. Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas redes sociais também e deixa seu comentário aqui na Revista Fórum, que é bem importante para o nosso trabalho continuar, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui.